Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, na aula de hoje vamos então continuar o estudo sobre a espectroscopia na região do infravermelho, onde nós vamos analisar algumas funções orgânicas, que características que nós vamos observar nos espectros de cada uma delas, né? Então, como é que vai ser dividida a aula de hoje, né? Primeiro, vou resumir para vocês aqui, vou reunir para vocês o que você vai buscar no espectro. Assim como eu falei nas aulas anteriores, né, em outros espectros, ou como eu vou falar em outros espectros, eu sempre vou explicar para vocês, quando você abre um espectro, o que você foi buscar lá? Que informações que você vai coletar ali para você reunir, né, fazer suas primeiras anotações, para começar a deduzir, né, qual que é a molécula a partir dos conhecimentos que vocês adquirem nessas aulas de espectroscopia, né? Então, algumas estratégias para análise do espectro, aí algumas características específicas, né, que a gente observa nos espectros de determinados grupos funcionais, começando pelos alcanos, pelos alcenos, né, o efeito das substituições, né, se é um alceno terminal, se é um alceno no meio da molécula, se é cis ou trans, tudo isso a gente vai conseguir mapear. Dos alcinos, dos anéis aromáticos, dos álcoois e fenóis, e aí isso aqui a gente fará em sala de aula, a gente vai fazer algumas em aula síncrona, a gente vai fazer alguma atividade de análise de espectro. Então vamos iniciar aqui com o que a gente foi buscar, que tipo de informação que é relevante que a gente anote sobre esses espectros. Primeiramente, eu já mostrei na aula anterior sobre a gente dividiu as regiões do espectro, né, onde essa região é a região que a gente observa CH, NH, OH. Aí aqui seria a região de tripla ligação, né, C tripla C, C tripla N. Aqui seria a região de duplas ligações, né, C dupla O, C dupla C, C dupla N, tudo nós veríamos aqui, tá? Que mais? Aí aqui é a região que a gente chama de fingerprint, né, impressão digital, certo? Mas veja, o que eu vim buscar quando eu abri o espectro? Eu vim buscar as frequências de absorção, tá? Que é o número de onda, né, em centímetros da menos 1. Então eu vou olhar no eixo X aqui, ó. O que eu vim buscar? Eu vim buscar os valores das frequências. Isso é uma coisa importante. Outra coisa que também, e isso nos dá um indício de que tipo de função que eu tenho ali, ou melhor, que tipo de ligação que eu tenho ali, porque é o infravermelho, como eu falei na aula anterior, a gente está buscando uma frequência que está relacionada com a vibração de ligações. Aqui nesse caso, ó, essa é a vibração de OH. Mas o que me diz também que isso é uma frequência de OH? A intensidade, tá? Nesse caso aqui, ó, é uma frequência, é uma absorção, né? Nessa frequência, né, no valor ali 3.400 de alguma coisa, né? Então, sei lá, 3.400, 3.450, por aí, que é a região de OH, beleza? Que é a frequência, eu não vou dizer característica, porque é uma faixa, é por ali que você observa a banda de absorção de na frequência tal de, né, nessa frequência de 3.400 e pouco de ligação OH, beleza? Então, é a frequência de vibração de algum modo vibracional, que é a deformação axial de OH, ok? Outra coisa que a gente observa é a intensidade. Normalmente, uma absorção de ligação OH é uma absorção intensa, é uma absorção forte, né? Então, a gente avalia a intensidade e o formato. Se é uma banda mais larga, como é o caso aqui, ou se é uma banda mais fina, como é esse caso aqui. Isso aqui é uma banda fina. Então, são três coisas que eu vou buscar: a frequência, a intensidade e o formato. A frequência eu vou olhar no eixo X, ó, aqui 3.400, abaixo de 3.000, aqui é o que? 1.750, 1.740 e poucos por aqui, né? Então, a frequência, né, que está relacionada com que tipo de vibração que eu tenho, né? A intensidade, essa daqui é uma absorção do tipo forte, essa aqui é uma absorção do tipo média, né, moderada, e isso aqui seria uma absorção do tipo fraca, né? Então, o que que você... São três informações. Você vai dar, por exemplo, como é que eu vou me referir a essa absorção aqui? Eu vou dizer, é uma banda fina, tá certo? É uma banda fina, intensa, né, ou forte, na frequência
de 1745, por aí, entendeu? Então, são essas três informações que eu tenho que me referir a essa banda. Ok, fechou. Então, vamos lá para os alcanos, né? Que tipo de informação que eu vou observar? Que tipo de ligações que eu tenho aqui? Eu tenho o quê? CH2. Eu vou observar o quê? Eu vou observar não só as ligações, mas os modos vibracionais, tá? Então, que tipo de ligação que eu tenho aqui? Carbono-carbono, que toda molécula orgânica tem, que não é interessante, não faz diferença eu ficar buscando ligação carbono-carbono, porque isso não vai diferenciar uma molécula da outra. O que vai diferenciar? Se eu tiver alguma ligação, alguma frequência de absorção que esteja relacionada com outra ligação, tipo CO, CN, halogênio, enfim. Aqui nessa molécula eu tenho apenas CH. Esse é o tipo de ligação que eu tenho, ou seja, carbono-carbono, que eu falei que não diferencia uma molécula da outra. É uma molécula orgânica de outra molécula orgânica, porque todas elas têm. Então é CH, no caso alifático, né? Ou seja, CH com carbono sp3. E eu tenho o que mais? Eu tenho outros modos vibracionais. Vamos lá. A ligação CH absorve aqui nessa faixa, né? Entre 2850 e 2960, por aqui, ó, certo? Então, é deformação axial de ligação carbono-hidrogênio com carbono sp3. É abaixo de 3000, certo? O que mais que eu vou observar em alcanos? Quando você tem cadeias mais longas, né, acima de quatro carbonos, acima de quatro grupos CH2, eu vou observar uma banda aproximadamente em 720, que é uma banda de cadeia longa, associada ao movimento Hawking, né? Lembra lá, voltem lá naquele slide que eu mostrei lá naquela gravação da primeira aula, onde eu falei dos fundamentos, que tem lá o Hawking, né? É o modo vibracional Hawking. Aí aqui você tem deformações angulares de CH3. Isso aqui, essa deformação angular é tipo assim, ó, pega 3 dedos da sua mão, abre e fecha, né? É isso, é esse movimento de abre e fecha, né? Como se você estivesse pegando alguma coisa, né? Com um movimento de tripé, né? Com seus dedos, né? O polegar, o indicador e o dedo médio. Faz esse movimento de abre e fecha. Esse movimento é a deformação angular de CH3, que aparece ali em torno de 1375, tá? É aproximado. Então essas são as principais, né, que a gente observa ali, tá? Essas duas bandas aqui, que é de CH3. É isso que a gente observa no alcano. Agora vamos para os alcenos. Nos alcenos, o que você vai observar? Que evidências que você vai buscar no seu espectro para você dizer, opa, eu acho que eu tenho um alceno? Você vai buscar 3 evidências. Quais são elas? A primeira é que você vai ter CH com o carbono sp2, tá certo? Essa é a primeira, que você vai observar acima, uma banda de absorção acima de 3000, tá certo? Vai ser lá, então, até 3100, né? Mas fica aqui em 3020, 3011, mas até 3100 você ainda encontra a banda de CH com carbono sp2. A segunda evidência é você encontrar vibração de C-dupla-C, tá? Essa é a segunda evidência. A terceira, que vai dar em torno de quê? Em torno de 1650. Normalmente, nunca vai ser acima de 1680, tá? Então fica ali em torno de 1650, pode ser 1660, 1640, 1620, por aí, né? Por essa faixa aí é de ligação dupla carbono-carbono. Os alcenos também têm absorções de deformações angulares fora do plano, tá certo? Então é a vibração onde essa ligação CH ela dobra para frente e para trás do plano da tela, né? Isso fica na faixa de 700 a 1000. Então fica nessa faixa aqui, ó, dependendo do tipo de alceno que você tem. Então, por exemplo, você tem um alceno terminal, tá? Tá aqui, então tem 2 esquemas, eu coloquei em forma de tabela e nessa forma aqui desse diagrama, tá? Então temos aqui um alceno terminal, né? Então você tem aqui apenas uma substituição, né? Apenas um substituinte na dupla ligação. Você vai observar as duas bandas em torno de 990 e 910, mas está aqui também, ó, mono substituído. Você vai encontrar duas bandas de intensidade de média a forte, tá? Você vai encontrar aí tá aqui, ó, forte, tá certo? São duas bandas fortes, tá vendo? Essa é de strong,
forte, portanto, tá? Se for monossubstituído. Se for dissubstituído cis, tá certo? Se for cis, você vai encontrar apenas uma banda forte nessa região aqui, ó, que vai dar em torno de 890, né? Cadê? Não, desculpa, aqui, ó, entre 730 e 675, né? Tá aqui, ó, é nessa faixa aqui que você vai encontrar a banda forte, que te diz que o alceno que você tem é do tipo dissubstituído cis. Se você tem dissubstituído trans, você vai encontrar só uma banda forte nessa região aqui, né? Se ele for trans, entre 980 e 960, tá? Uma faixa menorzinha aqui. Se ele for 1,2 dissubstituído, olha aqui, ó, desculpa, 1,1 dissubstituído, tá? Ele também é um tipo terminal, tá? Mas 1,1 dissubstituído também é uma única banda que você vai encontrar aqui uma banda forte. Se ele for trissubstituído, né? Então veja, a gente está buscando deformações angulares fora do plano de CH. É isso que a gente está buscando. Se ele for trissubstituído, vai ter só essa banda aqui, que vai ser média, que vai ser nessa faixa aqui, ó, que vai ser entre 800 ou 840, é uma banda média. Agora, se ele for tetrasubstituído, você não vai encontrar nenhuma banda de deformação angular fora do plano em alceno, tá? Então, tá aqui. Então, aqui, alguns exemplos, tá? Vamos pegar essa molécula aqui. Então, o que a gente vai observar? 3 evidências, né? A primeira evidência, CH com carbono sp2 acima de 3.000, tá vendo? Segunda evidência, a deformação axial de ligação carbono-carbono em torno de 1.600 e alguma coisa aqui, 1.650 por aqui. Você também vai encontrar aqui a deformação, a deformação angular fora do plano em torno de 890, que é isso daqui. Não é Hawking, tá? Isso aqui tá errado, eu esqueci de apagar isso daqui. Essa banda não é Hawking, é porque eu acredito que eu tenha feito Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui, tá? Para escrever que era essa banda aqui, ó, tá? Porque veja, é esse tipo aqui, é 1,1 de substituído, portanto, somente essa banda, e uma banda forte, ok? O que mais? Vamos lá, para essa molécula aqui, vamos buscar as três evidências de que eu tenho esse tipo de alceno aqui, que ele é monossubstituído. Primeiro, para dizer que é um alceno, eu tenho que eu tenho aqui a banda de absorção dupla carbono-carbono, a banda de absorção CH com carbono sp2, e ali as duas bandas, né? Que é entre... Deixa eu voltar ali no slide. Isso daqui é o quê? Um alceno monossubstituído, né? Terminal monossubstituído. Terminal monossubstituído. Eu tenho que ter ali, ó, perto de 1.000 e perto de 900. Tá aqui, ó, perto de 1.000 e perto de 900. Tem essas duas bandas. Esse daqui, ele é cis dissubstituído, tá certo? Cis dissubstituído. As evidências, vamos lá. CH com carbono sp2, tá? Ou seja, acima de 3.000. Cadê? Aqui, C dupla C, tá certo? O que mais? Aí, como ele é cis 1,2 dissubstituído, né? Tá aqui, eu vou ter a banda forte próximo de 700. Próximo de 700. Tá aqui, ó. Out of plane, tá? Esse daqui, ó. Tá? Próximo de 700. Mais alguns exemplos aqui, ó. Esse aqui também é cis. Olha aqui, ó. Cis out of plane. Aqui, trans. Tá aqui, ó, trans out of plane. Eu tenho o quê? Eu tenho que observar, no caso do trans, uma única banda forte nessa região aqui, ó, entre... cadê o trans? Tá aqui, ó, entre 960 e 980. Tá aqui, ó, entre 960 e 980. Tá aqui, beleza? Então, são as 3 evidências aqui, ó, tá? Vamos lá. Agora, os alcinos, tá? Nos alcinos, é importante em todas as moléculas a gente observar o seguinte, né? Tanto nos alcenos quanto nos alcinos, a gente observar a simetria da molécula, porque uma molécula, né, tanto um alceno quanto um alcino que seja simétrico, ou seja, de um lado você tem na dupla ligação, se os dois lados estiverem iguais, né, os dois R's forem idênticos, então você não vai ter a absorção, tá certo?
Então, aqui, né, a gente vai observar, no caso dos alcinos, a gente vai observar deformação axial C-tripla-C nessa região. Aqui, como essa molécula é simétrica, você não vai observar, tá certo? E outra, a gente teria aqui, duas possíveis evidências da existência ou melhor, três possíveis evidências, assim como os alcenos têm três possíveis evidências de você encontrar. A primeira, deformação axial C-tripla-C, tá? Desde que não seja simétrico. A gente vai observar, no caso de alcinos terminais, a gente vai observar duas informações. Primeiro, a deformação axial carbono sp hidrogênio, então carbono e hidrogênio é CH com carbono sp, é uma banda fina e intensa, uma banda fina e forte, tá certo? Então, aquilo que eu falei, que características que eu observo? A frequência, qual que é a frequência? Em torno de 3.300, uma banda fina e intensa. São três informações que eu tenho que dar sobre a banda. Ela é fina e ela é intensa, ou forte, tá certo? Qual outra evidência? C-tripla-C, deformação axial. Qual que é a outra informação? É a deformação angular fora do plano, tá? Ou o dobramento, né? De ligação. Bom, aqui não tem, enfim, é uma deformação angular, né? Ela dobra, né? A ligação dobra. Então, é aqui que você vai observar, né? Em torno de 630, 650, tá certo? Por aqui que você observa. Beleza? Próximo, aqui um outro exemplo, né? A gente vai observar o quê? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho um alcino e há um álcool. O que eu vou observar nessa molécula? Como que eu posso predizer que características que eu vou ter no meu espectro? Antes de ter o espectro, como que eu posso predizer isso, né? Então, que deformações que eu vou ter? Que absorções, banda de absorções. Eu vou ter CHSP3 aqui, eu vou ter banda de CH com carbono SP, que está aqui, ó, deformação axial de CH com carbono SP, deformação axial de ligação OH, está aqui o meu OH, deformação axial de ligação CO, está aqui, ó, em torno de 1.100, perto de 1.100, ou entre 1.000 e 1.100, né? A deformação axial C-tripla-C está aqui, e ainda teria o dobramento, que seria esse daqui, ó, em torno de 630, né? O dobramento ou a deformação angular de carbono, hidrogênio com carbono sp, beleza? Então, são essas informações que eu vou observar no meu espectro. Agora, para anéis aromáticos, tá? Para anéis aromáticos, eu vou observar, que evidências que eu vou observar que eu tenho um anel aromático? De que eu tenho anel aromático, eu vou observar duas bandas. Bom, primeiro eu vou observar lá de CH, né? CH com carbono sp2, tá? É um carbono sp2, assim como alceno. E como é que eu faço para diferenciar se é um alceno ou se é um anel aromático? Eu já informo, é assim, ó. Primeiro que, assim, por aqui eu não consigo diferenciar, porque o carbono é sp2, assim como o alceno, tá? Então, você vai ter lá CH, só que vai ser mais fraco do que no caso do alceno, que é um pouquinho mais forte, tá? Em 3030, aproximadamente, né? É um pouco mais baixa a frequência do que dos alcenos. Vou ter absorções fracas, duas absorções fracas ali. Não, mentira, desculpa, essa daqui, ó, essa faixa aqui, que vai me dizer qual que é a substituição. Já vou explicar isso daqui. Mas eu vou ter lá deformação de C-dupla-C de anéis aromáticos, eu vou ver duas bandas de intensidade média, que vai ser entre 1.450 e 1.600. Vejam que a frequência é menor do que a do alceno. O alceno fica lá entre 1.640 a 1.660, aproximadamente ali, né? O ponto médio seria 1.650 para alcenos. Para anéis aromáticos, eu tenho lá os carbonos sp2, tá? Porém, eu tenho a aromaticidade. A ressonância, né, e a aromaticidade. Isso vai me formar duas bandas de intensidade média entre 1.450 e 1.600, ok? São duas bandas que eu vou observar. Agora, eu consigo determinar, bom, aqui eu já determinei que eu tenho um anel aromático, essas duas evidências, né? CH com carbono sp2, com uma intensidade mais fraca e com uma frequência mais baixa do que alceno. A absorção de C-dupla-C
né, numa intensidade mais fraca e numa frequência mais baixa do que ao seno, tá? Então, isso aqui eu já consigo determinar que eu tenho um anel aromático. Agora, eu posso determinar o padrão de substituição do meu anel aromático observando essa região do espectro, tá? A região de fingerprint, a região de impressão digital, tá? E essa região de 1667 até 2000, que é essa daqui, né? São bandas fracas que têm formatos específicos. Então, eu vou pegar duas evidências, eu vou analisar dois pontos para eu decidir qual é o padrão de substituição. Por exemplo, se eu tenho uma molécula aromática monossubstituída, se tem um anel aromático monossubstituído, eu vou observar duas bandas intensas, duas bandas fortes nessa região aqui. Se eu tenho um anel, aliás, além dessas duas bandas, né, são duas informações. Além dessas duas bandas, eu tenho que encontrar um padrão parecido com isso daqui nessa região do espectro, tá? Então, eu vou analisar essa região do espectro e essa região do espectro para definir o padrão de substituição. Vamos agora analisar um exemplo. Então, olha aqui. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma banda de intensidade mais fraca, de CH, deformação de ligação CH, com carbono sp2, tá? Acima de 3.000. Essa é a primeira evidência para que eu tenha um anel aromático. A segunda, eu vou encontrar duas bandas ali, ó, abaixo de 600, ou de 600 e pouquinho para baixo, né? São essas duas bandas que eu encontro, são de intensidade mais fraca do que a do alceno, intensidade média. Aí, como é que eu vou definir o padrão de substituição? Se ele for monossubstituído, ele vai ter essa cascata aqui de bandas nessa região, né? De 1.600 a 2.000, tá certo? Além de encontrar essas bandas aqui, ó, que é do padrão de deformação angular fora do plano de ligação CH, tá certo? Essa região de deformação angular fora do plano. Então, eu tenho, se for monossubstituído, eu vou observar essas duas bandas aqui. Se for ortossubstituídos, então, da mesma forma, eu vou observar as bandas aqui, né, de anéis aromáticos de CH-SP2, as duas bandas aqui, né, mais fracas do que o seno, que me evidenciam a presença de um anel aromático, né, C dupla C. Esse padrão aqui me diz que é um padrão de substituição orto, né, algo parecido com isso daqui, né, então observa aqui, e eu vou encontrar uma única banda forte. Então, tem alguns exemplos ali, depois vocês olhem com calma, e esse slide é um slide muito interessante para vocês terem impressos, né, para vocês, ou vocês consultarem, marcar esse aqui no favoritos, esse slide 11 dessa aula, para vocês poderem resolver espectros de infravermelho, para vocês definirem qual que é o padrão de substituição, certo? Agora aqui, nesse caso, eu tenho duas coisas. Eu tenho um anel aromático e eu tenho um anel aromático monossubstituído e um alceno, tá? Então, eu vou encontrar as duas bandas de anel aromático, a banda vinílica aqui, o padrão de monossubstituição aqui e aqui, tá certo? Agora, álcoois e fenóis, né? Bom, álcoois e fenóis. Qual que é a evidência que a gente vai buscar que a gente tem um álcool, né? Quais são as principais evidências? O que o álcool tem? Todos os álcoois têm que ter para ser álcoois. Eles têm que ter, principalmente, a deformação axial. Ele tem que ter ligação OH, tem que ter um oxigênio, tem que ter um OH, né? Então, você vai ter que observar no seu espectro se você tem OH, banda de OH, e você tem que observar se você tem a deformação de deformação axial de CO, porque é o que você tem. Para ser um álcool, você tem que ter CO e OH, são essas duas coisas que você tem que ter. Agora, que características a mais que você pode encontrar no seu espectro? Bom, primeira coisa, a banda de OH, normalmente você vai encontrar uma banda larga, tá certo? Essa aqui é a banda larga. Essa banda, ela pode ser fina em uma única situação. Se você pegar o seu álcool e dissolver, por exemplo, em um solvente, tá? Que ele não interfira na sua análise, né? Por isso, se você utilizar o tetracloreto de carbono, você vai ver uma banda lá de carbono cloro, né? Carbono halogênio,
lá na região de impressão digital, por causa do solvente, tá? É a única coisa que você vai observar que é do solvente. Ele não vai interferir. E aí o que acontece? Por que você observa essa banda larga? Por causa das interações intermoleculares de ligação de hidrogênio entre as moléculas de álcool. Por isso que você vê uma banda larga desse jeito aqui, tá? Isso acontece também quando você tem ácidos carboxílicos. Isso pode acontecer também quando você tem que a banda é um pouquinho mais larga, quando você tem amina. Por quê? Porque você tem a banda de amina, ela é um pouquinho mais larga do que uma banda fina, assim, ela não é uma banda fininha assim. Essa banda fininha você só vai observar, no caso de álcoois, se você tiver essa análise sendo feita em tetracloreto de carbono ou em um outro solvente que não interfira na sua análise, né? Senão, se você utilizar um solvente, por exemplo, água, você vai observar uma banda gigante de OH porque você vai ter a interferência do solvente, né? Então, o solvente ele não pode interferir na sua análise, né? Ele tem que ser meio, o aparelho tem que ser cego para o solvente, ou pelo menos você conseguir identificar claramente uma banda, uma única banda daquela do solvente, tá? Ele não pode atrapalhar na sua análise. Ok, então o que mais você vai observar? Além da banda de OH e da banda de CO, você vai observar uma outra banda, né? Ali em torno de 1440, 1420, tá? Aqui não é pico, seria banda um pouco mais larga e fraca nessa região de deformação angular de ligação COH, tá? Que algumas vezes pode estar mascarados por aquela banda que eu falei de CH3. A banda de CH3, lembra que eu falei dos 3 dedos que abre e fecha? Então, essa deformação aqui, ela pode se sobrepor à deformação angular, né? É como se fosse um bater de asas dessas duas ligações aqui, né? A banda de deformação de CO fica ali na faixa entre 1000 e 1260 centímetros na menos 1. Então, aqui é o que eu expliquei, né? Se você tiver o álcool puro, né? Ou levemente dissolvido no solvente, você tem uma diferença. Normalmente, vocês vão encontrar ele puro, né? Como eu falei, o equipamento, ele tem um diamante ali, você goteja a sua amostra, se ela é líquida, no diamante, ou se for um pozinho, você coloca a amostra em pó, né? Diretamente em contato com o diamante. Bom, então aqui alguns exemplos de espectros, né, de álcoois e fenóis que a gente vai observar. Então aqui, primeiramente, né, o que a gente vai ter? Deformação de CO, deformação axial de CO, a deformação de OH e o restante que você já conheceu, né, de alcanos, né, a banda de CH3 que você pode encontrar, às vezes você tem o CH2 que você pode encontrar aqui em 720, alguma coisa, né? Mas enfim, vamos lá. O OH, sempre uma banda larga, tá? Isso aqui sempre vai chamar a atenção de vocês. Se você tiver essa banda aqui bem definidinha, assim, ó, bem arredondadinha, sem nenhum pico aqui, ó, na ponta, sem nenhum bico, né? Se você tiver um bico, é o que acontece aqui, ó. Deixa eu mostrar o exemplo ali, voltar naquele exemplo, olha aqui, ó. Você tem o CH aqui, ó, que ele aparece ele se sobrepõe na mesma região do OH, tá certo? Então você vai encontrar um bico, ele não vai ser uma banda redondinha, bem definidinha, tá? Então, se você não encontrar ela bem definidinha, é porque tem alguma coisa que está se sobrepondo ali, tá? Então, olha aqui, ela é mais definidinha, tá? Ou no máximo ela vai ser meio tortinha assim, tá? Ok, vamos lá. Aqui nesse caso você vai encontrar CH, né? Deformação de CH com o carbono sp3, a banda de CH3, aquela dos 3 dedinhos que eu falei, né? Aqui é a banda de CO, tá? São as principais informações que vocês vão encontrar. O que mais? Agora aqui do fenol, né? Da mesma forma, você vai encontrar o OH, tá aqui o OH, né? Tá aqui o CH tá? Com carbono sp3. E aí, se você olhar aqui, deve ter acima do 3000, né? Porque você tem o CHSP2 aqui também, ó. Esse aqui é o CHSP3. Esse daqui deve ser o CHSP2, tá? O que mais? Aqui, o padrão para substituído, tá? Então, tem duas informações. Primeiro que ele é um anel aromático, né? Isso aqui, essas duas bandas evidenciam a presença de anel aromático, tá? Além dessa daqui, né? O padrão para substituído, que tem essas duas bandinhas aqui, e essa deformação angular fora do plano. Deixa eu voltar ali só para vocês relembrarem aqui, ó.
quando ele é para substituído. Você vai ver uma única banda ali, ó, em torno de um pouquinho acima de 800 centímetros na menos 1, e aí você vê esse padrão aqui, ó, um maior e um menor, tá? Nessa região aqui de 2000 a 1660 e poucos, tá? Deixa eu voltar ali agora. Ops, aqui, ó, né? Então você vai encontrar o que? Esse padrão, ó, um maior e um menor, que é de para substituído, e aqui em torno de 800 essa banda forte, beleza? Aí aqui só para vocês verem, né, como é difícil de vocês conseguirem diferenciar isômeros, tá? Por aqui você não consegue diferenciar. Essa é a região que a gente chama de região de grupo funcional, onde você tem aqui o OH, aqui e aqui, né? Aqui CH com carbono sp3. E aí, para diferenciar o restante aqui, ó, só analisando cuidadosamente a região de impressão digital, que é uma região bastante complexa. Então, a gente conseguiria determinar qual dos dois isômeros que nós temos através da análise de massas, né, onde a gente veria um padrão de fragmentação diferente, ou analisando aí de forma inequívoca, nós conseguiríamos chegar se analisarmos o espectro de RMN de hidrogênio e carbono, ok? Então era isso por essa aula e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês, se cuidem.